edição do programa Café com CEO. Nesta aqui é a 20ª edição e o nosso convidado é o Divaldo Júlio Martins, que é o comissário da Polícia Nacional de Angola. Por favor, os vossos aplausos. Seja bem-vindo, Sr. Comissário. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Tá certo. Como é que podemos tratá-lo? Comissário, comandante, também comandante provincial da Huila, certo? Sim, como for mais confortável, para mim tanto faz. Tá certo. Vamos fazer ciúmes, mas eu vou procurar então manter o formalismo. Tá certo. Primeiro gostávamos de agradecer pela sua presença, o seu tempo. Estamos aqui essencialmente para conhecê-lo um pouco melhor, perceber um bocadinho da sua trajetória, a sua história. Sei que também escreve, temos aqui alguns livros, também vamos já falar também sobre isso. Mas, para início de conversa, quem é Divaldo Martins? Bom, Divaldo Martins sou eu. Nasci em 27 de fevereiro de 1977, Muito bem. aqui na província de Luanda, mais concretamente no bairro Popular. Certo. Sou filho de um senhor que se chama Arthur Dias Martins Muito bem. e de uma senhora que se chama Guilhermina Valente Júlio. Tenho 3 irmãs e depois, felizmente, voltei a ter mais um irmão. Todas casadas? Ainda não, uma delas casada e outra... Não, 2 casadas e uma não casada. Sim, senhor. Tenho nessa altura 46 anos. Boas. Estudei, fiz a minha vida estudantil entre Angola e Portugal. Muito bem. Fiz o curso médio de jornalismo aqui no IMEL. Depois, na altura, fui inscrever-me no curso de Direito. Já estava na polícia? Não, ainda não. Ok. Não. Na altura tinha 18 anos, Certo. mas não conseguia entrar para a Faculdade de Direito. Na altura havia apenas uma universidade e Certo. havia exames de aptidão muito competitivos. Mas entrei para o ICED, onde comecei a fazer o curso de língua portuguesa. Certo. Fiz até o 2º ano, mas voltei a tentar o ano a seguir no curso de Direito e entrei para o curso de Direito. Certo. Mas nessa altura concorro com uma bolsa para Portugal e Muito consigo entrar. E em 98 vou para Portugal fazer o curso superior de Ciências Policiais. Muito bem. Comecei em 98, terminei em 2003, fiz Boas. a minha licenciatura em Ciências Policiais e regressei a Angola em 2003 e comecei a trabalhar, mas voltei a estudar na Faculdade de Direito e concluí o curso de Direito uns anos depois. Comecei a trabalhar já na altura, antes de ser polícia era jornalista, fui jornalista da Angop, sim, durante 3 anos. Certo. E depois de fazer a licenciatura em Direito, fiz um mestrado em Comunicação Política e Marketing também. Muito bem. Portanto, sou casado, tenho filhos Muito bem. e sou polícia. Muito bem. Obrigado. A sua experiência profissional? A Já minha- esteve cá é de Luanda. Eu sou nascido e criado em Luanda. Isso é para mandar uma indireta ao pessoal da Huila, não é? Não sei se ainda sou de Luanda, Pô. mas certo. sou nascido e criado em Luanda. Certo. Mais concretamente no bairro Popular. Certo. A minha experiência profissional, como disse, comecei como jornalista. Certo. Fui jornalista da área cultural, da Angop, e depois fui jornalista da área política também. Muito bem. Foram 3 anos apenas. Depois disso fui para fazer a formação de polícia Muito bem. e voltei e comecei a trabalhar em Luanda. Portanto, fui chefe de operações da 5ª Divisão de Polícia, que correspondia ao município do Quilamba-Quiache. Certo. Depois fui para o município de Viana nas mesmas funções, mas por alguma necessidade e por causa também da minha formação em jornalismo, acabei por ser nomeado como porta-voz da Polícia de Luanda. E isso Certo. penso que em 2006, 2007. Muito bem. Depois de ser o porta-voz da Polícia em Luanda, fui nomeado chefe de operações, também do Comando Provincial de Luanda. Certo. Mas depois, por razões que não importa aqui dizer, fui Certo. parar para a província da Lunda Sul. Lunda Sul. Lunda Sul, no leste do país, mais concretamente na cidade de Saurimo, onde exerci funções de diretor de ordem pública. Certo. E 2 anos depois fui nomeado segundo comandante da polícia na Lunda Sul. Portanto, é a segunda função como comandante.
Não, Aí na altura ainda foi a primeira vez? foi a primeira. Pois, Era pois. segundo comandante provincial da Lunda Sul. Na altura tinha 35 anos. Sim. Certo. Depois disso, também por razões que não importa, Sim. fui exonerado e fiquei 5 anos sem colocação. Amadureceu? Muito. Sim, senhor. Depois desses 5 anos, acabei por voltar a. Nunca cheguei a sair da polícia, mas não Claro. exercia nenhuma função. Certo. Depois, com o regresso do comandante Panda, Certo, certo. ele acabou porque eu trabalhei com ele no Comando Provincial de Luanda. Certo. Foi assessor? Fui assessor, foi assessor, fui certo. assessor já no Comando Geral. O comandante Panda, na altura, esqueci de contar essa história, cheguei Força. aí para Cabinda, Ok. trabalhar com, na altura, o governador Laburinho, o atual ministro Ok. do Interior. Muito bem, Fui, na altura, assessor também do ministro. muito bem. E quando o comandante Panda vem, então eu regresso para o Comando Geral. Muito bem. Depois, o comandante Panda sai e eu sou nomeado comandante da Unidade de Proteção de Objetivos Estratégicos. Muito bem. Fiquei quase um ano e aí sou nomeado a seguir para segundo comandante de Luanda. Ok. Esta é a minha É a segunda, segunda. função como Com- segundo comandante da Lunda Sul, Muito bem. comandante da UPOI e segundo comandante de Luanda. Muito bem. Um ano depois, fui nomeado comandante da província da Huila, onde estou já há quase 4 anos. Portanto, no mês de março do próximo ano faço 4 anos. Mas volta depois para Luanda, não? Deus queira que não. Oh. Tá certo, tá certo. Um dos aspectos que chamou-me a atenção quando tive a oportunidade de pesquisar sobre si, não é? Portanto, o seu trabalho, a sua formação, são os livros. Não é? Como começou essa paixão pelos livros? Eu vou até mostrar assim uma das obras. Não é? Tem esta. Vidas de Areia e Pedaços de Vida. São quantos livros ao todo? Publicados são 2, Dois. escritos são 4. Muito bem. Vida, vidas. Qual é a mensagem que pretende com... Bom, os Os livros surgiram por consequência da leitura. Muito bem. Meu pai, eu até agora não consigo saber como, mas ele levava muitos livros para casa. Ele levava sacos de Oh. livros. E eu, desde muito cedo, comecei a ler. Eu digo que eu li clássicos, que hoje são clássicos, antes dos meus 10 anos. Portanto, eu Oh. comecei a ler muito cedo. E depois, nessa altura, eu já gostava de escrever, mas eram coisas da adolescência. Se eu Claro. gostasse de uma rapariga, eu não conseguia falar, Sim, sim. eu sim, escrevia. sim. Então escreveu muito. Ah, você escreveu? Eu escrevia. Mas depois, a ideia de escrever como tal surgiu também no curso de jornalismo. Eu tive a sorte de ser aluno da professora Gabriela Antunes. Ah, Gabriel, ok. Ela foi nossa professora, entre outras, de uma disciplina que se chamava Arte e Literatura Angolana. Certo. Nessa disciplina, nós éramos obrigados a ler os clássicos da literatura angolana. Ok. E eu lembro-me de ter lido um livro, penso que foi esse livro que me fez decidir começar a escrever, Muito bem. que é A Cidade e a Infância, de Luandino Vieira. Ah, ok. Na altura que eu li, é um livro de contos, Certo. e depois de eu ter lido, eu disse, eu consigo escrever isso, porque tenho amigos e, portanto, eu conseguia contar as histórias dos meus amigos. E então, nesta altura, eu comecei a escrever sem pensar em publicar, mas eu escrevia pequenos contos. Certo. Mas, a dada altura da nossa vida, aconteceu um episódio que motivou este primeiro livro, uma história foi muito impactante para a minha geração, para os meus amigos. Morreu uma amiga nossa, na verdade. E a história era uma história de amor, também com muito drama, e eu achei que essa história merecia ser contada. Certo. E então comecei a escrever, a ideia era escrever a história da Camila, na verdade. Muito bem. Só que era pouca coisa, então eu comecei a juntar outras histórias. Eu não sabia como se escrevia um livro. E comecei a escrever conforme eu lia, na verdade. Certo. Ou seja, dizem que um bom leitor pode dar um bom escritor. Muito bem. Mas ia escrevendo sem intenção de publicar. Numa das primeiras, olhando para aquilo que eu falei, que eu fui exonerado uma vez, Certo. depois saí de Luanda, fiquei um ano sem trabalhar. Ok. Neste um ano sem trabalhar, eu aproveitei a escrever este livro, Muito o bem. primeiro livro. Então, publiquei este livro e escrevi e publiquei sem nenhuma editora, fui ter com uma gráfica e publiquei. Muito bem. Depois, assim que eu terminei este livro,
em conversa com uma amiga, falávamos de uma pessoa que morreu de uma doença contagiosa aqui na altura. E eu achei muito interessante que a história ligava muita gente. E eu decidi escrever um livro que se chamava A Teia. E escrevi o livro chegou aí para a gráfica imprimiu 5 exemplares, mandou-me para aprovar. Muito bem. Na altura eu já não gostei do livro, então desisti de publicá-lo. Alguns anos depois, em 2014, alguém convidou-me a publicar um livro. Eu disse, eu tenho alguma coisa escrita, mas preciso ainda de fazer algumas correções. Certo. Então foi ao corrigir aquele livro que eu escrevi este livro. Na verdade, eu queria corrigir um livro e o livro ia para outro sítio. Muito bem. Imagina que o primeiro livro passava-se, sei lá, no Bairro Popular. Muito bem. De repente esse livro ia para o Miramar. Certo. E eu desisti de corrigir e comecei a escrever um novo livro, claramente um novo livro. E então nasceu Vidas da Areia, certo, e o outro ficou sem ser publicado. Portanto, mas depois escrevi tenho mais 2 ou 3, mas ainda não tem data de publicação. Está certo. Agradecemos todos e que continue a publicar. Como é que faz a gestão da sua vida pessoal com o laboral? Sei que é um homem dedicado ao exercício físico. Convido a todos a visitarem as redes sociais do comandante Divaldo, que é um homem muito dedicado ao exercício físico. Como é que faz o equilíbrio entre as suas responsabilidades, a família e o tempo que tem para si? Para mim não tem. Pois, Bom, quem anda na vida de polícia, eu não sei se é só em Angola, acredito que não, tem noção de que é uma vida dedicada aos outros. Não é possível garantir segurança pública das 8 às 15. Sim. Não só porque a segurança exige muito trabalho, mas porque o contexto da nossa instituição ainda exige a presença da pessoa que decide. É uma instituição muito hierarquizada. Portanto, alguém acaba sempre por ficar prejudicado e, infelizmente, somos nós próprios e as nossas famílias. Tanto certo, que eu sou de Luanda, a minha família está cá, certo, eu estou lá sozinho. Mas, como eu digo, a polícia não é uma profissão, é uma missão. Boa. E todos nós temos que, com esse espírito, consentir sacrifícios. Certo. Comecei a treinar aos meus 14 anos. Portanto, a primeira vez que eu entrei não era sala de musculação, uma casa com pesos, num quintal de um amigo meu que se chama Mero. Se os pesos falassem, né? Na altura eu tinha 14 anos, mas fui treinando sem muita dedicação. Certo. Mas desde os 21 anos até agora eu treino com toda a dedicação que eu posso. Muito bem. Só não vou ao ginásio quando não posso. Muito bem. Mas há cerca de 2, 3 anos eu fazia musculação, mas comecei a fazer também crossfit. Pois. Crossfit, porque a musculação basicamente é estética, mas crossfit é funcionalidade do corpo, ou seja, o crossfit habilita o teu corpo e para quem já está a envelhecer... Quem está a envelhecer aqui? Para quem já está a envelhecer, é a altura de começar a pensar em longevidade e não em estética. Claro. Então, depois de feito a primeira parte do dia, que é o exercício físico, cuido daquilo que tenho que cuidar e vou trabalhar. Muito e aí bem. Não há hora para sair. Muito bem. A vida de polícia e de comandante é muito dependente do que vai acontecer. Nós podemos estar prontos a ir para casa às 16 e às 16h01 uma senhora é assaltada, claro, um polícia mata uma cidadã, sim, um acidente com 8 vítimas mortais e então o dia começa, a hora certa, mas a hora de acabar nós não sabemos. A profissão, bem, assegura o nosso bem-estar, na verdade. Sim. Por isso já agradecemos. Okay. Senhor Comandante, como é que olha para a iniciativa Café com Sion? O que lhe parece? Bom, eu fiquei um bocado surpreso quando recebi o convite, primeiro porque não sou CEO, né? Mas não só por isso, mas porque não é muito comum olharem para os polícias fora dessa perspectiva policial, ou seja, os polícias são vistos apenas na sua função policial. E, por acaso, essa iniciativa acaba por olhar para os polícias também como líderes. Eu sei que a iniciativa tem a ver com isso. E, de facto,
pensando nisso, eu acho que uma das melhores escolas de liderança é a polícia. Pouca gente imagina, eu costumo dizer aos meus colegas que todos os livros, todos os autores de livros de gestão e liderança, se viessem para Angola, iam queimar os livros que escreveram, teriam de escrever novos livros completamente revolucionários, porque a realidade angolana é caótica. E se isso é verdade para a vida civil, para a vida policial é pior, ou seja, a nossa polícia nasceu, herdou a polícia portuguesa e nunca teve paz. Ou seja, acabou a guerra colonial, começou a guerra civil, acabou a guerra civil, começou a guerra contra o crime. Nós nunca paramos, nunca tivemos tempo de parar para repensar, reestruturar a nossa polícia, adaptar-nos quer às exigências dos cidadãos, mas também às dinâmicas sociais, políticas, econômicas. E vamos fazendo isso, como diz um comandante nosso, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. O carro em movimento. E isso exige dos comandantes, quer os comandantes de esquadra, quer os comandantes de posto, uma capacidade de resiliência, não só física como mental, fora do normal. Eu acho que é a altura de nós começarmos a olhar para isso com olhos de ver, porque acredito que muita gente sabe, uma das profissões com mais suicídio no mundo é a polícia, no mundo inteiro. Oh. Sim. Okay. E nós em Angola também já vamos tendo casos de suicídio muito frequentes na polícia. Muito disso está relacionado com a pressão que existe sobre quem exerce funções de chefia e comando na polícia. Imagina ser o comandante de um território com 200 mil habitantes e ter 50 polícias. Não são 50 polícias todos os dias. As 50 polícias estão numa escala em que vais ter 10. E tens de tomar conta de um território com 200 mil habitantes, numa sociedade que olha para a polícia como a culpada dos crimes que acontecem. Ou seja, nós somos, se há assaltos na cidade, como há, nós não somos vistos como parte da solução, somos vistos como parte do problema. A culpa é da polícia. E infelizmente ainda é assim. Imagina o que é, eu lembro na altura que estava em Viana, havia situações em que o cidadão ligava para a sala operativa, eles estavam a entrar, tu não tens um carro e tu dizes à senhora, fica embaixo da cama. E dia seguinte tu acordas e tens 9 homicídios, 9 pessoas foram mortas durante a noite e tu não tens um carro. Num município que hoje tem 4 milhões de habitantes, na altura tinha 1 milhão, na altura que eu estava em Viana. E tu vives todos os dias, né, sabendo que és quase que impotente para lidar com isso, mas por outro lado sofres muita pressão, não só da sociedade, mas da própria estrutura. Nós, pro bem e pro mal, somos uma instituição com muita pressão. Ou seja, os resultados têm que acontecer independentemente das condições. E isso naturalmente faz com que, no meio das dificuldades, sejam forjados líderes. Então, eu acho que essa discussão sobre o papel da liderança nas organizações é muito importante, mas acho que é uma oportunidade de olharmos para a polícia também como uma escola de lideranças. Aliás, não é por acaso que muitos dos países tiveram as suas lideranças saídas da polícia. A primeira polícia moderna, a London Metropolitan Police, foi liderada por um senhor chamado Robert Peel. Robert Peel foi primeiro-ministro da Inglaterra. Nós temos aqueles polícias com aqueles chapéus chamados Bob. Eles são chamados Bob por causa do Robert Peel. E Robert Peel foi exatamente primeiro-ministro da Inglaterra. E não só, Sarkozy foi ministro do interior. Temos um senhor nos Estados Unidos que é chamado Super Polícia, porque conseguiu fazer com que Nova York saísse da cidade com a maior taxa de homicídios dos Estados Unidos para a cidade com a menor taxa de homicídios dos Estados Unidos. Hoje, países candidatos a presidente que querem apresentar programas de segurança com alguma qualidade vão chamar exatamente esse senhor. Ou seja, na polícia não há só coisas más. Claro, imagino. 47 anos, certo? Ainda tenho 46. 46? Muito bem. Se pudesse deixar uma mensagem à versão mais jovem de si, há uns 5, 6 anos, 10 anos,
o que é que deixaria? Pronto, pode até passar o exemplo para os seus colegas aqui que estão no percurso, né? Eu acho que, e não, não são minhas essas palavras, são de acho que Sérgio Mário Cortella, Ok, não sejam medíocres. ok. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu gostaria de passar e que eu tento incorporar no meu dia a dia. Sempre que tivermos que fazer alguma coisa, façamos o melhor que nós pudermos. E o melhor não é perfeito, é simplesmente o melhor que nós pudermos naquele momento. Isso exige estudar, naturalmente, não nos acomodarmos nos lugares em que estivermos, mas fazermos tudo com esta perspectiva, não sermos medíocres, não fazermos as coisas simplesmente por fazer. Tenhamos a intenção de fazer diferente, de marcar a diferença e, fundamentalmente, deixar algo melhor em tudo, na coisa mais pequena que for. Se tiver que escrever um texto, se tiver que fazer uma apresentação, se tiver que chefiar uma secção, um comando, façamos o nosso melhor. Eu acho que se todos pensarmos assim, a soma do melhor de cada um vai acabar por resultar num país melhor, numa sociedade melhor. Está certo. É chegado o momento de fazermos uma pequena pausa. Nós preparamos um brinde para si e também de formas que ganhamos algum tempo, porque há pessoas a chegarem muito em função do engarrafamento, mas pronto, estão a chegar. Então fazemos uma pequena pausa. Eu vou convidar os nossos parceiros a fazer a apresentação das suas as instituições e depois avançamos para a segunda parte. E a segunda parte vamos contar com a participação da nossa plateia. Portanto, pensem já nas questões que vão colocar. Ou não, porque podem não sair daqui hoje, poderão não sair hoje. Ou não. Tá bom? Ok, obrigado. Em cada despertar, há uma energia que se renova e que envolve cada canto com um aroma único. É assim todos os dias, de uma história contada com grãos de café e a mestria de um grande líder. Da planta até à chávena. É assim a Angola Beiro. Desde sempre empenhada no desenvolvimento do café em Angola. Oferecendo qualidade desde o cultivo junto dos produtores locais e apostando no desenvolvimento da comunidade e da produção nacional. Hoje, a marca Ginga é a rainha dos cafés de Angola. 100% nacional e a prova de uma aposta vencedora. Porque na Angola Beiro, acreditar faz parte do ADN. Através da compra de café nas fazendas a agricultores nacionais, promove-se a exportação de café como forma de diversificação e desenvolvimento da economia. De Angola para o mundo, o nosso café Ginga está presente no mercado global e todos os dias é saboreado por milhões de consumidores internacionais. A Angola Beiro emprega mais de 100 colaboradores, apostando na sua formação e desenvolvimento. Todos os dias entregamos o melhor café de norte a sul do país, nos vários canais de distribuição e em todos os segmentos e para todos os clientes e consumidores. Nascemos do café. Crescemos da satisfação dos nossos clientes
Vencemos pela integridade e transparência, profissionalismo e capacidade de sonhar. Somos mais do que líderes. Somos o café de Angola. Somos Angona Beiro. Mas como dizia, preparamos um brinde para si, o nosso parceiro Delta Café. Então, gosta de café? Gosto. Tá bom. Obrigado. Só pode parar ali. Nós somos a empresa GeForce Segurança Limitada, do ramo de segurança, conforme diz o nosso nome. É uma empresa totalmente de direito angolano. Estamos no mercado há sensivelmente 8 anos e estamos localizados em Viana, Zango 1, na zona dos Estaleiros. Isso, os nossos escritórios principais. Depois temos algumas filiais como Huila, Benguela e recentemente em Cabinda. A empresa GeForce é uma empresa do ramo de segurança patrimonial, na vertente de segurança eletrónica e segurança física. Nós temos dois ramos, que é a segurança estática e a segurança dinâmica. Na segurança estática, nós temos os seguranças ou os efetivos para porteiro vigilante, temos ainda a segurança de edifícios, né, patrimonial, e para a segurança dinâmica nós temos a logística integrada de valores, sendo que temos também o acompanhamento VIP, que nós chamamos de segurança VIP. Falando um pouco aqui da segurança dinâmica, que é um dos nossos grandes fortes, propriamente na logística de valores, nós fizemos, para além da logística ou da escolta e transporte de valores, nós também fizemos um serviço que é o carregamento de ATMs. É um serviço novo no mercado, entretanto consiste na recolha e transporte de valores propriamente para os ATMs, e as nossas equipas então estão preparadas taticamente e muito bem dotadas para o serviço de carregamento de ATMs. Somos uma empresa muito voltada para o capital humano, daí investimos muito na formação do nosso pessoal, sendo que aquilo que procuramos entregar ao mercado é um produto de qualidade. Procuramos algumas tecnologias que nos capacitassem para este fim. Nestas tecnologias nós somos uma empresa certificada em qualidade, na área de qualidade, na ISO 9001, e estamos em processo de certificação na 45001. Em suma, isto é a nossa empresa GeForce Segurança Limitada. Obrigado. Surpresa que preparamos para si. E olhando para as duas últimas intervenções relacionadas ao setor da segurança privada, e eu coloco já essa questão e também deixo já em aberto aqui a intervenção da plateia. Até que ponto as empresas de segurança privadas poderão contribuir, poderão intervir? Existem limitações? Não? Ajude-nos, por favor, a perceber um pouco desta relação destas empresas com a polícia. Bom, na verdade, elas já contribuem, e contribuem muito. A segurança pública, tradicionalmente, foi vista como uma área, como um monopólio do Estado, ou seja, desde a formação dos Estados, que os Estados criam estruturas com a responsabilidade de garantir a segurança de todos. O desenvolver da própria atividade de administração fez o Estado perceber que não é capaz de fazer tudo. E nisso surgem então as chamadas empresas privadas de segurança. O grande problema, na verdade, é encontrar o limite entre aquilo que é segurança pública e aquilo que é segurança privada. Há países que estão mais avançados, em que quase que as empresas de segurança privada disputam um espaço público. Falo, por exemplo, da África do Sul,
A África do Sul tem um sistema privado de segurança que concorre, e talvez pela própria realidade da criminalidade sul-africana, teria de ser assim, concorre quase com o sistema público de segurança. O grande problema disso é violarem-se fronteiras que são de exclusiva competência dos órgãos públicos. Dou um exemplo. O poder de revistar. O poder de revistar é um poder público, ou seja, um ente privado não tem ou não deve ter competência de revistar outro. Só uma lei deve lhe dar esse poder. A gente vai, por exemplo, a um país como Portugal, vai a um estádio de futebol e vê que há uma intervenção multidisciplinar. Tem o elemento da segurança privada e tem o polícia. O elemento da segurança privada não revista, ou revista sob supervisão da polícia. Por quê? Porque o revistar é um exercício de poder público. Aqui também temos grandes desafios. A lei que rege a segurança privada é uma lei já antiga e as empresas evoluíram mais do que a lei, é meu entender. Hoje fazem coisas que também ainda não estão previstas na lei. Mas já é a altura de começarmos a olhar para esse sistema como um sistema complementar. Há uma discussão sobre os 500 metros, ou seja, qual é eu discuto isso internamente. Onde é que está escrito que os elementos têm responsabilidade de assegurar os 500 metros? Onde é que está escrito que eles são obrigados a, quando não têm muitas vezes o suporte da lei? Ou seja, se um polícia no exercício das funções fizer um disparo e atingir alguém, ferir ou matar, estava no exercício da sua atividade. Já o elemento da segurança privada não tem esse conforto legal. Às vezes os polícias também não têm tanto conforto. Mas tratando-se de um elemento de segurança privada tem menos conforto ainda. Então há aqui coisas que eu acho que, dado o importante papel que elas desempenham, é a altura de fazermos uma lei, porque me parece que aquela lei veio regular as empresas, não veio regular a atividade. São duas coisas diferentes. E tanto é que ela chama-se Lei das Empresas Privadas de Segurança. Mas há uma lei que, na minha opinião, faz falta, que é a Lei da Segurança Privada. Okay. É essa lei que vai estabelecer o âmbito e o alcance da segurança privada. Até onde vai a segurança privada? E isso tem que ser decidido no interesse do Estado angolano. O Brasil tem o seu interesse, a África do Sul tem o seu, e nós temos também o nosso. Há países, por exemplo, que os elementos de segurança privada não podem andar armados no espaço público. Certo. Nós vemos aqui os carros das empresas de segurança privada a ostentarem armas de fogo. Países como o Brasil, por exemplo, a arma de fogo tem que estar recolhida, salvo algumas situações excepcionais. Independentemente das opções, primeiro, é preciso ter em conta que o Estado sozinho não vai resolver a segurança e as empresas são necessárias. Certo. Segundo, é preciso regularmos, e não é regularmos e pararmos, é continuarmos a regular, porque a própria atividade é dinâmica e exige uma contínua atenção para que tudo aquilo que seja feito nos termos da lei. Certo. Existem coisas curiosas, se calhar vou deixar aqui essa provocação, na relação agentes de segurança privada e polícia. Por exemplo, vamos a um banco e lá está no banco proibido entrar armado. E o polícia vai entrar armado e o elemento da segurança privada diz: você não pode entrar armado. Na Willa eu prendo o polícia que deixa ser desarmado por um elemento de segurança privada. Porque ele não tem autoridade para, por exemplo, no meu entender, ele não tem autoridade para desarmar um polícia. Se ele, civil, pode estar armado ali por maioria de razão. Mas por quê? Porque existe uma lei que dá a prerrogativa aos polícias de andarem armados, inclusive nos espaços abertos ao público. Ou seja, tudo isso até os limites, mas podia-se fazer uma lei, por exemplo, que dissesse, nesse espaço, o elemento pode abordar um polícia. Não havendo, cria uma situação de conflito. Portanto, a importância que esse setor tem e o grande trabalho que nos fazem no âmbito da segurança pública já exige que ele seja olhado de forma mais preocupada, de formas também a que a sua atividade seja feita mais confortavelmente, digo assim. Tá certo, obrigado, Sr. Comandante. Há uma questão sobre os livros que escapou-me. Há uma iniciativa sua e nossa. Tem ali a Renata Matos também, que desde já agradeço pelo apoio e suporte,
que é o manual de polícia de bairro. Não? Não, na verdade, não é o manual. O manual é parte da iniciativa. É parte da iniciativa, certo. Vou tentar fazer uma contextualização. Força. A polícia, a atividade de polícia no mundo inteiro entrou numa crise. Ou seja, todos os países, a dada altura, se viram confrontados com o facto de as suas estratégias não estarem a ser capazes de resolver o problema. Existe um modelo tradicional chamado modelo de polícia profissional, que consiste basicamente em colocar os polícias na rua, à espera que algo aconteça, ou colocar os polícias na rua para que nada aconteça. Esse é o primeiro pilar, patrulhamento. O segundo pilar seria a investigação criminal, quando essa estratégia não funcionar. E o terceiro pilar seria a resposta rápida, ou seja, acontece alguma coisa, vamos rapidamente responder. Este é o modelo tradicional de policiamento. O que sucedeu é que os países foram se confrontando com alguns problemas. Ou seja, esse modelo não conseguia tomar conta do crime, o crime continuava a crescer, mas, em consequência, também surgia um afastamento entre a polícia e o cidadão. Okay. Ou seja, desde a entrada do telefone e do automóvel na atividade policial nos anos 50 nos Estados Unidos, em que a polícia consistia em ter um telefone para receber uma chamada do cidadão, ir lá quando há um problema e voltar. Não havia relação entre a polícia e o cidadão. E essa má relação, digamos assim, começou a criar um afastamento. E o mundo foi discutindo isso e foram sugeridos outros modelos, entre os quais o chamado modelo de policiamento de proximidade e o modelo de policiamento comunitário. Na minha opinião, são sinônimos. E Angola também entrou nesse desafio, pelo menos desde os anos 90, que Angola discute a necessidade de, olhando para a insuficiência do modelo tradicional, adotar também estratégias de proximidade, exatamente por uma razão também que eu esqueci de dizer. Hoje o crime não é apenas objetivo, o crime é muito subjetivo. Okay. Ou seja, as pessoas podem se sentir inseguras sem terem sido vítimas de um crime. Então a polícia não está apenas para cuidar das pessoas que foram vítimas de um crime, até porque 80% das pessoas não são vítimas de crime. Ou seja, as pessoas são vítimas de crime numa sociedade normal, é a minoria. Mas todo mundo merece a atenção do polícia e não só aqueles que são vítimas de crime. O modelo tradicional não permite que as outras pessoas tenham também a atenção da polícia, mas o modelo de policiamento de proximidade permite. Certo. E o que nós fizemos na província da Huila foi, com base nisso, desenhar um modelo próprio, com base nas nossas necessidades, nas nossas especificidades, nas nossas características. E então desenhamos o programa Polícia do Bairro. Muito bem. Basicamente consiste em atribuir a cada bairro um grupo de polícias, ou seja, há um grupo de polícias que toma conta daquele bairro. Antes deles chegarem à esquadra, aqueles são os polícias do seu bairro. Como temos a escola do bairro, temos a igreja do bairro, certo. Temos o padre, o Mamadou do bairro. Certo. Então faltava lá o polícia do bairro. Então, para isso, nós tivemos que formar esses polícias e isso então nos levou a elaborar o manual do polícia do bairro, ou seja, um manual com as matérias, né, com os procedimentos que os polícias nessa sua atividade devem desenvolver. Portanto, o manual, na verdade, é parte do programa que nós designamos Polícia do Bairro. Está certo, eu peço aplausos por essa iniciativa, por favor. E assim damos então início. Terminado. Vamos dar início então às questões da plateia. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade é a pergunta clássica. Por que temos poucos polícias para tanta gente, na verdade? Por princípio, os polícias sempre serão poucos em função da realidade criminal de cada país. Mas no caso concreto, sem fazer muita política, o problema é financeiro. O problema é financeiro. Podia dar aqui muita volta, mas o problema é financeiro. Ou seja, mais polícias significa mais salários. Se dependesse de nós, todos aqui pareceriam polícias. Nesse momento recrutávamos.
Mas para nós podermos, quando digo nós, para o Ministério do Interior poder recrutar polícia, a ministra Vera Daves tem que autorizar a inserção de mais polícias. Por quê? Porque ela tem que ter verba para pagar. Na verdade, se quisermos olhar para o problema, um deles é esse. Mais polícias implica mais salário. Mas também pode-se colocar o problema numa perspectiva anterior, a importância que se dá à segurança pública. Ou seja, provavelmente uma visão diferente faria com que se investisse em mais recrutamento. Por quê? Porque a segurança é fundamental para que tudo o resto aconteça. E então, no meio das dificuldades todas, havia aqui que determinar algumas prioridades. E eu acho que o recrutamento para a polícia seria também prioritário. Não posso deixar de dizer que também devemos entrar numa fase em que o problema deixe de ser olhado na perspectiva do polícia, mas investirmos também em tecnologia. Ou seja, hoje em dia os países perceberam que a tecnologia faz com que seja menos necessário haver homens, ou seja, trazermos também aqui a tecnologia ao serviço da segurança pública. Felizmente, têm sido dados passos, já temos o Centro Integrado de Segurança Pública e então acaba por ser uma solução tecnológica que vem diminuir essa necessidade de mais polícias, mas independentemente de tudo, precisamos sim de mais polícias. Bom, a pergunta dele é muito interessante. Eu me formei numa realidade diferente daquela que eu sabia que iria entrar. A polícia portuguesa tem muitas semelhanças, mas tem muitas diferenças em relação à nossa. A relação que nós víamos, por exemplo, que eu vi entre os oficiais e os agentes, era muito próxima. Mas mesmo lá na academia, a diferença de tratamento entre um cadete do primeiro ano e um cadete do quarto ano já era muito grande. Se eu estivesse numa sala, eu era cadete do primeiro ano, e entrasse um cadete do quarto ano, eu já tinha que me meter de pé, em sentido, e fazer a continência. Isso já era uma amostra daquilo que nós íamos encontrar aqui. E, de facto, aqui encontramos uma realidade diferente. Não digo pior nem melhor, diferente. Ou seja, mas o que eu gostaria de salientar é que instituições como as nossas são regidas pela disciplina. Isso tem uma razão, é que às vezes as missões que nos são colocadas exigem esse rigor. Ou seja, não temos muito tempo para discutir opiniões, não temos muito tempo às vezes para determinar quem está certo e quem está errado. Às vezes é importante tomar aquela decisão e fazer. Se bem que isso depois foi sendo discutido. E é verdade que hoje, mesmo com essa estrutura hierárquica, há muito mais abertura dentro da polícia do que quando eu encontrei em 98 ou 2003. É completamente diferente. As novas lideranças, e mesmo algumas antigas, foram se adaptando. E ao longo da minha carreira, eu fui me confrontando com lideranças diferentes. Tive a oportunidade de passar por várias pessoas e eu percebi que elas são diferentes. E o que eu fazia, na altura, era registrar o que um tinha de bom e o que eles tinham de mau. E eu dizia, quando um dia tiver em posição, isto eu nunca farei. Isto eu nunca farei. E quando um dia eu tiver em posição, isto eu farei. E basicamente hoje eu uso coisas que aprendi, para o bem e para o mal, daqueles que foram meus líderes. E não tenho problema de dizer aqui que um dos líderes que eu tive, que foi, e é uma referência para mim, é o pai aqui do nosso colega Mingas, o comandante Panda. Quando eu tive a oportunidade de ser comandado pelo comandante Panda, eu fiquei assustado, no sentido de surpreso. Afinal, é possível ser um comandante e ser uma boa pessoa. Porque até aquela altura parecia que a regra para ser um bom oficial era ser arrogante. Era ser arrogante, era ser mal educado. Parecia que era uma regra, parecia que era uma escola. Mas depois eu fui estudando e percebi que tem uma razão de ser. Eu encontrei um regulamento de 1966
Regulamento de Esquadras e Postos da Polícia de Portugal, que foi aquela que nós adotamos. E havia uma regra que orientava os polícias a evitarem o contacto com o povo. Ou seja, era a base daquilo que era a filosofia de policiamento, mas não era só em Portugal. Ou seja, os polícias eram treinados para não ter contacto com o povo, porque deviam manter a autoridade, porque a distância favorecia o exercício da autoridade. E acabou por ficar consolidado na cultura das organizações essa ideia do distanciamento. Certo. Felizmente vem mudando, quer do polícia para o cidadão, mas também do próprio polícia entre si. Não era possível hoje, por exemplo, falar aqui com mingas assim, mas hoje, felizmente, as hierarquias também foram se esbatendo. Portanto, foi difícil no início, claramente, mas também sou testemunha de uma mudança muito grande na filosofia de liderança que existe hoje na Polícia Nacional. A questão do desacato, realmente não se sabe se as redes sociais estão a amplificar apenas o conhecimento ou se estamos, de facto, perante um aumento dos casos. Mas, de facto, olhando aqui para a nossa história, sempre foram frequentes questões de desacato. Item em Luanda, nenhum polícia de trânsito, nenhum polícia de ordem pública, nenhum polícia. No dia seguinte, nós vamos ter um caos. Ou seja, apesar de tudo, a polícia ainda é aquela instituição que consegue garantir a desordem suportável e a ordem necessária. E é importante que os cidadãos, quando estiverem perante um polícia, percebam que não estão perante um cidadão, estão perante um órgão, uma instituição. Quando nós estamos fardados, nós estamos a representar o Estado angolano, nós estamos a representar os cidadãos angolanos, nós não estamos a representar a nossa própria identidade. Quando o indivíduo agride um polícia, na verdade está a agredir a todos os cidadãos, está a agredir ao Estado angolano. Portanto, só no limite, e quando digo no limite, é num caso em que o polícia exceda na sua atuação. Desafios do programa Polícia do Bairro. O primeiro desafio foi fazer as pessoas aceitarem o próprio modelo. As mudanças geram sempre resistências. E, aliás, o comandante Panda dizia que se uma mudança não gera resistência, não é uma mudança. Então, foi um desafio interno e externo, mas eu acredito que o sucesso, caso seja, o sucesso do programa vai ajudar a consolidar o programa. E quem vier depois de mim provavelmente vai ter que avaliar custo e benefício de manter ou acabar. E eu acredito que se ele der resultados, como felizmente está a dar, será muito difícil acabar com o programa. E mais uma vez, e eu vou reiterando a nossa eterna gratidão, porque a sua vinda aqui traz também aqui novas parcerias, e uma delas, e faço aqui as aspas de vida, que é a TAG, que logo disponibilizou-se para prestar o apoio, trazer o seu comandante a Luanda. Este tem sido um pouco o desafio de trazer outros líderes de outras províncias para Luanda, que desde já agradecemos diretamente na pessoa da Joaquina José. Tá bom? Alguma palavra final? Não, queria apenas reiterar os meus agradecimentos à organização. De facto, foi uma surpresa, mas uma surpresa positiva. Acho que é uma oportunidade de olharem para os polícias também de outra forma. Fico satisfeito por ter sido eu o convidado para esta primeira iniciativa. Espero que não seja a única de polícias. Eu acredito, tenho certeza que dentro da polícia existem outras experiências que podem ser partilhadas. E gostaria, muito honestamente, de agradecer a presença de todos. Não é muito normal pessoas virem ver polícias a falar numa sexta-feira à noite na província de Luanda. Portanto, muito obrigado pela vossa presença.